James Wester nasceu e cresceu em uma cidade no interior do Texas, onde aprendeu a cultivar a terra e a cuidar dos animais da fazenda em que morava com o pai e os irmãos. Quando seu pai faleceu, James recebeu uma parte da herança que virou piada para o restante da família. Mas ninguém podia imaginar o que aconteceu depois. Em uma fazenda no interior do Texas morava uma família composta apenas por homens. O patriarca, George Wester, cuidou de seus 3 filhos sozinhos, após o falecimento de sua amável esposa, que se foi pouco tempo depois que seu filho mais velho nasceu. Quando a esposa era viva, George estava começando a expandir o seu terreno. Após perder o seu amor, George continuou batalhando para produzir alimentos para os filhos e também para a região onde moravam, até que conseguiu conquistar muito além do que havia imaginado, se tornando um dos maiores donos de terra e fornecedores de alimentos de sua região. Muitas pessoas ficaram surpresas que o enriquecimento de George não subia à sua cabeça. Ele foi capaz de manter as suas raízes, sempre tratando todos com respeito e ajudando quem precisava. George passava seus ensinamentos adiante para os filhos e os amava muito. Porém, com o passar do tempo, desenvolveu uma relação muito mais próxima com seu filho mais novo, James, que amava muito o pai e passava grande parte de seu tempo com ele, seguindo seus passos. Seus irmãos mais velhos, Dean e Mark, acabaram seguindo caminhos distintos e, diferente do pai e do irmão mais novo, eram deslumbrados por dinheiro, o que acabou fazendo com que tivessem uma relação mais distante. Por outro lado, James puxou todas as qualidades do pai e via a vida de uma maneira pura. Procurava fazer o melhor que podia para a família e para os outros, ajudando o pai a cuidar das terras e dos negócios, enquanto os irmãos não faziam movimento algum para ajudar qualquer pessoa que não fosse eles mesmos. Desse modo, naturalmente, James era mais próximo do pai, e eles partilhavam tudo o que podia à medida que passavam tempo juntos. Infelizmente, Dean e Mark, além de não terem uma boa relação com o pai, mesmo que ele tentasse muito, ainda zombavam constantemente de James e tentavam de tudo para colocá-lo para baixo. George não entendia como seus filhos mais velhos podiam ser tão maldosos, tendo sido criados da mesma forma que criou James. Mas ainda assim, tinha a esperança de que eles iam amadurecer e serem bons filhos algum dia. Assim, continuava lhes tratando com o mesmo amor que tratava o filho mais novo. Com o passar dos anos, George começou a sentir o peso da idade. Já não conseguia trabalhar como antes e precisava da ajuda de James, mais do que nunca. Tudo piorou quando ele ficou realmente doente e precisou ficar de cama, para se recuperar de uma doença nos pulmões. James cuidava de tudo e ainda reservava o pouco tempo que tinha para fazer companhia ao pai. Dean e Mark não ligavam nem um pouco para o estado de saúde de George. Muito pelo contrário, mal podiam esperar para colocarem as mãos na herança que com certeza ficaria para eles quando o pai fosse embora. Percebendo que a sua saúde estava se debilitando cada vez mais, George decidiu contratar um advogado para cuidar do seu testamento e programar a divisão de sua fortuna para os filhos. O advogado anotou tudo conforme George explicou e ficou chocado ao notar a diferença na divisão dos bens. Mas não perguntou nada, já que não lhe dizia respeito. George assinou o documento e agradeceu o advogado. Passado mais algum tempo, a saúde de George estava realmente frágil, e como todos já esperavam, ele faleceu. E James e as pessoas da cidade entraram em luto. Em contrapartida, Dean e Mark não se aguentavam de animação, pois finalmente poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro. 2 semanas após o enterro de George, o advogado foi até a casa na fazenda para passar aos 3 irmãos o testamento deixado pelo pai. O advogado começou a ler e Dean e Mark estavam atentos a cada palavra, enquanto James estava calado, perdido em seus devaneios, se sentia perdido sem o pai em sua vida. Quando ouviram o que herdaram, Dean e Mark não conseguiram conter a felicidade ao saber que a maior parte das terras ficaria com eles. O advogado continuou lendo e quando chegou na parte de James, ele disse que George havia deixado para ele apenas o terreno em que ficava a casa principal. Os irmãos não se seguraram e, como sempre,
zombaram de James pela pequena herança que ele recebeu. Mas James apenas agradeceu ao advogado, que se retirou assim que terminou a leitura. James não via aquilo como uma desvantagem ou algo parecido. Ele ficou feliz por poder continuar cultivando e cuidando dos animais que ficavam na área da casa, como fazia antes na companhia do seu pai. No primeiro mês após a divisão de bens, os irmãos Dean e Mark venderam as suas partes dos terrenos e o negócio de fornecimento de alimentos para a região foi prejudicado. James ficou muito decepcionado, pois assim como o pai, um de seus maiores objetivos era produzir alimentos de qualidade a um preço acessível para todos. Assim, ele pensou em todas as opções que tinha ao seu alcance e decidiu usar as terras que estavam em seu nome para dar continuidade a esse objetivo. Conseguiu criar novas plantações que dominaram mais da metade do terreno, até que um dia, quando estava cavando para começar uma nova plantação, ele notou algo rígido no solo impedindo que ele cavasse mais fundo. Quando ele desceu do trator para ver o que era, ficou intrigado. Havia uma caixa bem grande de metal enterrada não muito fundo, como se quisessem que ela fosse encontrada. A caixa era bem pesada e James precisou da ajuda do trator para retirá-la por inteiro. James estava ansioso para saber o que havia dentro daquela caixa, que estava trancada com um cadeado. Facilmente ele quebrou o cadeado e quando finalmente abriu, havia um envelope com seu nome e embaixo dele havia uma quantidade de dinheiro que James nunca tinha visto antes. O seu coração estava disparado e ele queria apenas saber o que tinha no envelope. Ele o abriu e era uma carta de seu pai dizendo: "Meu filho, quando você encontrar essa caixa, eu já não estarei mais aqui com você fisicamente. Mas quando se sentir só, olhe para o céu e lembre-se, eu sempre estarei aqui, de cima olhando por você. Você jamais estará sozinho, filho. Seus irmãos não entenderiam se soubesse da existência desse dinheiro. Por isso, meu filho, eu quero que você cultive suas próprias terras e siga no caminho que sempre partilhamos juntos. Use de tudo isso para continuar sendo bom para os outros e para seus irmãos. Eu sempre amarei vocês com todo o meu coração." James estava em prantos e olhou para o céu, sentindo a presença do falecido pai mais forte do que nunca. Ele continuou seus planos e, com o passar do tempo, conseguiu dar continuidade à produção de alimentos para as pessoas dali, que o reconheciam e apoiavam. Hoje, James segue a vida batalhando por seus objetivos e melhorando dia após dia para continuar sendo um bom homem, digno do grande pai que sempre teve. Eu convido você a comentar o nome de sua cidade para ver de onde você está assistindo esse vídeo. E se conhece alguma história parecida, deixa aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.